Nesse vídeo eu vou falar sobre o lúpus eritematoso sistêmico. O lúpus eritematoso sistêmico é uma doença inflamatória sistêmica crônica que pode acometer vários órgãos e sistemas. O lúpus é uma colagenose, ou seja, uma doença que além de acometer as articulações, causa também doença no tecido conjuntivo, que são os tecidos ricos em colágeno. O lúpus tem como principal base fisiopatológica a autoimunidade. Como quase todas as doenças autoimunes, o lúpus é mais comum em mulheres, principalmente mulheres jovens entre 15 e 45 anos de idade. A relação mulher-homem no lúpus é de aproximadamente 9:1. O lúpus também é mais comum em negros, esse risco é 3 a 4 vezes maior nos negros e é mais comum em indivíduos residentes na zona urbana. Em relação à patogênese, o lúpus é considerado uma doença autoimune, onde a gente tem uma interação de autoanticorpos contra os seus antígenos, que no caso são autoantígenos, antígenos do nosso próprio organismo. Então, o nosso sistema imunológico produz anticorpos que vão reagir a esses autoantígenos, formando imunocomplexos que ativam o sistema complemento, dando início a um processo inflamatório crônico. Em relação ao lúpus, nós também temos fatores genéticos envolvidos na sua patogênese, existe alto grau de concordância entre gêmeos univitelinos, que gira em torno de 14 a 57%, e tem uma alta incidência de lúpus em parentes de primeiro grau. Então, se o indivíduo ele tem um parente de primeiro grau com lúpus, ele tem um risco maior de ter essa doença. Esse risco é de 5 a 12%. Fatores ambientais parecem ser importantes também na patogênese do lúpus. Então, a exposição aos raios ultravioletas é um dos fatores envolvidos na patogênese da doença. Então, os raios ultravioletas eles têm efeitos imunogênicos nos queratinócitos cutâneos, induzem apoptose dos queratinócitos, promovem lesão direta do DNA na pele, modificam proteínas nucleares expressas na membrana celular, principalmente o Rho e o La. Então, no lúpus a gente pode encontrar esses anticorpos, que são típicos da síndrome de Sjögren. Então, nós podemos encontrar tanto o anti-Rho como o anti-La. E os raios ultravioletas nesses pacientes predispostos aumentam a liberação de interleucinas, como interleucina 1, interleucina 3, interleucina 6 e fator de necrose tumoral. Os hormônios sexuais parecem ser importantes também na patogênese da doença, já que os estrogênios eles são imunoestimulantes, principalmente estimulam a atividade dos linfócitos B, enquanto os androgênios e os progestágenos têm ação oposta. E isso tudo, todas essas interações hormonais, explica a maior prevalência da doença durante a idade fértil das mulheres. O uso de anticoncepcional e terapia de reposição hormonal também aumenta o risco do aparecimento do lúpus. Esse risco ele aumenta em 1,2 a 2 vezes quando se faz o uso ou do anticoncepcional ou da terapia de reposição hormonal. Temos que lembrar também sempre do lúpus fármaco-induzido. Então, algumas medicações elas podem estar relacionadas ao aparecimento do lúpus. As principais medicações são hidralazina, isoniazida, clorpromazina, metildopa, os medicamentos anti-TNF, procainamida, fenitoína, depenicilamina, quinidina e interferon alfa. Então vou repetir: hidralazina, isoniazida, clorpromazina, metildopa, os medicamentos anti-TNF, procainamida, fenitoína, depenicilamina, quinidina e os interferons. Outro fator envolvido na patogênese é o tabagismo. O tabagismo ele parece ter uma relação causal com o lúpus e provavelmente algum componente do cigarro
é importante para o desenvolvimento dos anticorpos anti-DNA, que são anticorpos típicos do lúpus eritematoso sistêmico. Outro fator patogênico parece ser as infecções virais. Então, essas infecções virais podem causar alterações antigênicas e simular autoantígenos, e isso desencadeia uma resposta autoimune, desencadeia a atividade de doença autoimune. E a literatura mostra que pacientes com lúpus possuem maior taxa de infecção pelo Epstein-Barr, quando comparados com a população em geral. E lembrar sempre da autoimunidade. Então, no anticorpo, nós temos anticorpos antinucleares, anticorpos que se ligam a antígenos da membrana plasmática, anticorpos contra antígenos neuronais, o anti-P. Então, a presença do anti-P está altamente relacionada à doença psiquiátrica no lúpus. E essas alterações psiquiátricas, elas geralmente ocorrem por necrose de neurônios do hipocampo. Vamos falar então agora um pouco sobre as manifestações clínicas. Como eu falei, o lúpus pode acometer qualquer órgão e sistema. Então, o paciente com lúpus ele pode se apresentar com sintomas constitucionais, como mal-estar, fadiga, que ocorre em 90% dos casos, perda ponderal, que ocorre em 60% dos casos, febre, que ocorre em 80%, e outros sintomas inespecíficos. Em relação à pele, o lúpus pode causar várias lesões de pele. Essas lesões de pele podem ser classificadas em específicas e não específicas. Essa questão, se é específica ou não específica, é pela presença ou não de dermatite de interface na biópsia de pele. Então, se tiver esse achado na biópsia, a gente vai falar que é uma lesão específica. Se não tiver, não específica. O que seria a dermatite de interface? É um infiltrado inflamatório distribuído ao longo da junção dermo-epidérmica. Então, agora eu vou falar um pouco sobre as lesões específicas, que são classificadas em agudas, subagudas e crônicas. Então, uma das lesões de pele específicas, agudas, é a erupção malar, que é típica do lúpus, né? Então, a lesão típica é uma erupção malar, ou que a gente chama também em asa de borboleta. Ela geralmente é uma erupção sobre as bochechas e nariz, de bordas elevadas. Elas podem ser dolorosas e ou pruriginosas, e geralmente piora ou é precipitada pela exposição solar. Essa erupção malar pode persistir por horas ou dias e geralmente é recorrente. Outra lesão de pele específica aguda é a fotossensibilidade. Nesses casos, a gente tem o aparecimento de lesão eritematosa após exposição solar. Essas lesões, essa fotossensibilidade, esse eritema, ele aparece, principalmente nas regiões expostas ao sol, pescoço, face, extremidades, e se associa à presença do anti-RHO. Então, lembrar, a fotossensibilidade é uma lesão específica aguda do lúpus e se associa ao anti-RHO. Nós temos então a lesão específica agora subaguda. A gente falou de duas agudas, que é o rush malar e a fotossensibilidade. Lesão subaguda, o lúpus cutâneo subagudo. Então, específica subaguda, lúpus cutâneo subagudo. São lesões eritemato-descamativas difusas, não cerativa, que predomina principalmente nos membros superiores e na parte superior do tronco, poupando geralmente a face. Ela geralmente é recidivante, não deixa sequelas e pode ser precipitada também pela exposição solar. E nesses casos também o anti-RHO pode ser positivo. Então a gente viu que algumas lesões de pele do lúpus podem se associar à presença do anti-RHO. Essa lesão, esse lúpus cutâneo subagudo, pode simular também uma psoríase, acometendo o dorso das mãos, poupando os nós articulares, então as dobras, das articulações interfalangianas, como se fosse um espelho do sinal de Gottron, que a gente viu lá na esclerodermia.
O lúpus, agora as lesões específicas crônicas. Então a gente falou de específica, aguda, subaguda, agora crônica. Então em relação à lesão específica crônica, nós temos o lúpus discoide. Ele pode aparecer como manifestação clínica única, só o lúpus discoide, ou pode estar associado a outras manifestações sistêmicas. O lúpus discoide ocorre em 20% dos pacientes com lúpus, é mais comum na face, pescoço, couro cabeludo e pavilhão auricular. O lúpus discoide ele se caracteriza por placas eritematosas, infiltradas e hiperpigmentadas que evoluem posteriormente com uma cicatriz despigmentada e atrófica. Então, lúpus discoide, placas eritematosas, infiltradas e hiperpigmentadas que evoluem posteriormente com uma cicatriz despigmentada e atrófica. A gente pode encontrar também uma telangiectasias e hiperceratoses, que nesses casos, no lúpus discoide, a gente pode ter também cicatrizes da lesão. Essas lesões aumentam o risco de carcinoma epidermoide da pele. Uma outra manifestação específica crônica é a paniculite de Kaposi, é uma manifestação clínica rara, se caracteriza por nódulos dolorosos e firmes no tecido subcutâneo e é causada por uma vasculite nas arteríolas do tecido adiposo, formando infiltrados inflamatórios, formando infiltrados mononucleares. Agora eu vou falar sobre as lesões de pele não específicas. Em relação às lesões de pele não específicas, nós temos a alopécia não discoide. Ela está presente em 40% a 70% dos casos. Ela ocorre por um aumento da apoptose celular nos folículos pilosos. Geralmente é reversível com controle da doença. Uma outra lesão de pele não específica, as vasculites cutâneas, aparecem em 20% dos casos. Como toda vasculite, ela pode se apresentar com púrpuras, petequias ou lesões urticariformes. Nos casos mais graves de vasculite cutânea, nós podemos encontrar úlceras cutâneas e que podem até evoluir para necrose dos dedos. Outra alteração cutânea não específica é o fenômeno de Raynaud. Ele é causado por episódios de vasoespasmos das pequenas artérias dos dedos. E geralmente no fenômeno de Raynaud a gente tem uma sequência, palidez, cianose e rubor, principalmente das extremidades. O fenômeno de Raynaud ocorre em 30% dos casos de lúpus. Uma outra lesão de pele não específica são as úlceras mucosas. Elas geralmente aparecem no palato, nos lábios, no septo nasal e em outros locais. O lúpus pode ter manifestações também articulares e musculares. A gente pode encontrar, por exemplo, poliartralgia e mialgia, então dores articulares e dores musculares. Essas manifestações elas ocorrem em 95% dos casos. No lúpus nós podemos encontrar também artrite. Ela ocorre em 60% dos casos. A artrite é um dos critérios diagnósticos para o lúpus. Geralmente a artrite do lúpus ela é simétrica, distal, migratória. Então, simétrica dos dois lados, simetria. Distal, então mais nas extremidades periféricas. Migratória. Os sintomas de artrite geralmente duram de 1 a 3 dias em cada articulação, já que ela é migratória, e depois ela migra para outra articulação. É comum o encontro de uma rigidez matinal, mas geralmente menor que 1 hora. As articulações mais acometidas são as pequenas articulações periféricas, principalmente das mãos, punhos, e também acomete muito comumente o joelho. Então as principais articulações das mãos, dos punhos e dos joelhos. Outras articulações também podem ser acometidas, como tornozelos, cotovelos, ombros e quadris. A artrite do lúpus geralmente não causa erosão articular,
como ocorre, por exemplo, na artrite reumatoide, mas nós podemos encontrar em alguns casos deformidades. Essas deformidades, elas geralmente ocorrem quando a gente tem comprometimento de tendões e ligamentos. A gente tem um padrão no lúpus, a gente pode encontrar uma artrite deformante no lúpus. É uma artrite deformante, mas sem erosão, diferente, por exemplo, da artrite reumatoide. Nesses casos, a gente chama de artropatia de Jacu. Ela ocorre em 10% dos casos e nesses casos, quando a gente movimenta a articulação, ela volta ao normal, diferente, por exemplo, da artrite reumatoide. Na artrite do lúpus, geralmente a gente tem pouco ou nenhum derrame articular e quando a gente faz a punção desse derrame, a gente encontra um padrão inflamatório. Nessa análise do líquido articular, a gente também pode ter uma redução do complemento e a presença do anticorpo antinuclear. A gente pode encontrar ainda como manifestação articular ou muscular a miosite, ela ocorre em 5% dos casos, e a miosite ela pode ser causada tanto pela doença ou pelo uso dos medicamentos, já que no lúpus comumente a gente usa corticoide, e o corticoide ele pode causar uma miosite. Nos casos de miosite, raramente ocorre aumento da creatinofosfoquinase, da CPK, e quando está presente essa alteração da CPK, é importante a gente afastar também a presença da polimiosite ou da dermatomiosite. No lúpus é comum a gente ter manifestações renais. As manifestações renais também são critérios diagnósticos para o lúpus. No lúpus é comum a gente encontrar uma proteinúria maior que 500 mg em 24 horas ou a presença de 3 cruzes ou mais no exame de urina. Essa presença de proteinúria ela ocorre em até 50% dos casos de lúpus. Podemos também encontrar, que é típico do lúpus, a presença de cilindros celulares no sedimento urinário. Isso ocorre também em 50% dos casos de lúpus. Os glomérulos, na nefropatia lúpica, os glomérulos são os principais alvos da doença e o paciente pode se apresentar com uma proteinúria isolada, com uma hematúria isolada, com uma síndrome nefrítica, com uma síndrome nefrótica ou com uma glomerulonefrite rapidamente progressiva. Na doença renal, geralmente a gente tem uma deposição de imunocomplexos e a ativação do complemento, com deposição de C3, C4 e C1q. O lúpus também pode acometer os pulmões, então como eu falei, uma doença sistêmica, pode acometer qualquer órgão e sistema. Então a serosite, por exemplo, o derrame pleural, a pleurite é um dos critérios diagnósticos para o lúpus também. Então, em relação às manifestações pulmonares, a pleurite ela está presente em 50% dos casos. Nesses casos, a dor pleurítica é mais comum do que o achado de derrame pleural. O derrame pleural ele pode ser encontrado, ele geralmente se encontra em 30% dos pacientes. Ele pode ser unilateral, mas a presença do derrame pleural bilateral é mais comum. Esse derrame pleural ele se caracteriza por ser um exudato com glicose normal. E nesses casos, na análise do líquido pleural, é comum a gente encontrar o complemento reduzido e o FAM pode estar positivo na análise do líquido pleural. Em relação às manifestações pulmonares, nós podemos encontrar pneumonite. Nesses casos, os pacientes se apresentam com tosse, febre, dispneia e podem apresentar também hemoptise. Na pneumonite, quando a gente faz um raio-x de tórax, a gente vai encontrar um infiltrado alveolar difuso, geralmente nas bases, e esses casos de pneumonite, eles geralmente respondem muito bem ao uso de glicocorticoide. Lembrar, é importante ressaltar que a principal causa de infiltrado pulmonar em pacientes com lúpus é a infecção e não a pneumonite. Então, sempre que o paciente com lúpus ele tem um infiltrado pulmonar, a gente tem sempre que pensar primeiro na pneumonia, na infecção pulmonar.
Os pacientes com lúpus, eles podem se apresentar também com uma fibrose pulmonar, isso ocorre em 5% dos casos, com uma hipertensão arterial pulmonar, ocorre em menos de 5% dos casos, e podem também se apresentar com tromboembolismo pulmonar. O lúpus pode acometer também o coração, nós podemos ter uma pericardite, isso ocorre em 30% dos casos. Nesses casos, a dor pericárdica é a manifestação mais comum. Geralmente a pericardite ela não traz grandes repercussões clínicas e é comum também a presença do derrame pericárdico, que pode ser leve ou moderado, mas o tamponamento cardíaco ele é bem raro. Uma outra manifestação cardíaca do lúpus é a miocardite, ela ocorre em 10% dos casos. Ela geralmente se apresenta com uma taquicardia sinusal ou dispneia aos esforços. No raio-x a gente pode encontrar um aumento da área cardíaca e nos casos mais graves o paciente pode se apresentar com uma insuficiência cardíaca congestiva. Outra apresentação cardíaca é a endocardite de Liebman-Sachs. Ela ocorre em 10% dos casos, se caracteriza por ser uma endocardite verrucosa e não bacteriana. Ela ocorre mais na válvula mitral, podendo causar uma insuficiência valvar. A endocardite de Liebman-Sachs pode causar uma embolia arterial, causando um acidente vascular cerebral ou uma isquemia mesentérica. Ela tem alta associação, com positividade para os anticorpos antifosfolipídios e o tratamento imunossupressor geralmente não é eficaz para tratar a endocardite de Liebman-Sachs. Uma outra característica importante do lúpus é o aumento do risco de eventos coronarianos. O lúpus é um fator de risco independente para a doença arterial coronariana. O lúpus aumenta em mais de 10 vezes o risco de doença arterial coronariana. E essa doença arterial coronariana é uma importante causa de morte em indivíduos com lúpus. O lúpus pode causar sintomas psiquiátricos, a gente pode encontrar uma disfunção cognitiva leve, que ocorre em aproximadamente 50% dos pacientes. A evolução dessa disfunção cognitiva para a demência é rara. Os pacientes podem apresentar psicose, isso ocorre em torno de 5% dos casos. A psicose é um critério diagnóstico para o lúpus. A psicose, quando ela está presente, ela geralmente se apresenta no primeiro ano de doença e pode se apresentar com delírio, confusão, ilusões de perseguição, alucinações auditivas e visuais. O grande desafio, no caso do lúpus, é diferenciar se essa psicose é por causa do lúpus ou se é uma psicose causada pelo glicocorticoide. Geralmente, a psicose, o que pode nos ajudar a diferenciar isso? A psicose do glicocorticoide geralmente surge nas primeiras semanas do uso do medicamento e geralmente melhora com a suspensão do remédio. A gente tem um anticorpo que se associa às manifestações psiquiátricas, que é o anti-P. Então, anti-P é um anticorpo que está associado a alterações psiquiátricas do lúpus. A gente pode ter no lúpus também manifestações clínicas neurológicas. Elas podem ocorrer de forma isolada, mas é mais comum nos quadros sistêmicos. Pode acometer qualquer região do sistema nervoso central ou periférico, podendo acometer cérebro, meninges, medula, nervos cranianos e nervos periféricos. A manifestação clínica neurológica mais comum é a cefaleia. Ela ocorre em 25% dos casos. Ela pode se caracterizar por uma cefaleia do tipo enxaqueca ou do tipo tensional, sendo a enxaqueca mais comum. As convulsões também podem se apresentar no lúpus. 20% dos pacientes eles têm convulsão, que pode se apresentar como um grande mal, um pequeno mal ou crises convulsivas focais. O paciente ele pode ter também um AVC isquêmico. Isso geralmente ocorre ou por uma trombose cerebral ou por uma embolia cerebral causada pela endocardite de Liebman-Sachs. Pode ser por uma vasculite cerebral ou por uma doença aterosclerótica carotídea ou vertebral.
Outras manifestações neurológicas, meningite asséptica. A meningite asséptica ela pode ser precipitada pelo uso do AS ou da azatioprina. Nós podemos ter também paralisia dos nervos cranianos e distúrbios dos movimentos. Os pacientes com lúpus podem ter também neuropatias periféricas. As neuropatias podem acometer até 15% dos pacientes. Essas neuropatias geralmente são leves e assimétricas e geralmente são causadas por isquemia vascular dos nervos. Manifestações hematológicas, elas geralmente também fazem parte do critério diagnóstico do lúpus. Então a gente pode encontrar anemia, pode ser encontrada em 70% dos casos. A anemia é a alteração hematológica mais comum. Ela geralmente é uma anemia de doença crônica, que se caracteriza por uma anemia normocítica normocrômica, mas podemos encontrar também anemia por deficiência de ferro e vitamina B12 e podemos encontrar também uma anemia hemolítica por anticorpos quentes. Isso ocorre em 10% dos casos. Nesses casos, na anemia hemolítica autoimune, nós temos uma ligação de um anticorpo na membrana das hemácias, que estimula a fagocitose dessas hemácias pelos macrófagos esplênicos. Uma outra manifestação hematológica, trombocitopenia. Ela ocorre em 15 a 25% dos casos e geralmente ela ocorre pela presença de autoanticorpos contra antígenos da superfície plaquetária. Quando a gente tem a associação de uma anemia autoimune, anemia imunohemolítica, associada a uma trombocitopenia, nós vamos chamar de síndrome de Evans. O lúpus é a causa mais comum de síndrome de Evans. Uma outra manifestação hematológica é a leucopenia. Ela ocorre em 65% dos casos, ela geralmente tem uma origem autoimune. A presença de leucócitos menores que 4.000 é um critério diagnóstico para o lúpus e a leucopenia é também, além de critério diagnóstico, um parâmetro de atividade lúpica, atividade de doença. Podemos encontrar também linfopenia. Uma linfopenia autoimune menor que 1.500 também é critério diagnóstico para o lúpus e ocorre em 50% dos casos. No lúpus, nós podemos também encontrar linfadenopatia. A exacerbação do processo inflamatório no lúpus pode causar tanto linfadenopatia cervical como esplenomegalia. Esses achados podem simular uma doença linfoproliferativa. E lembrar que o lúpus ele aumenta o risco de malignidade hematológica em 4 a 5 vezes. Então, o paciente com lúpus ele tem maior risco de ter doenças linfoproliferativas. Em relação ainda a manifestações hematológicas, nós podemos ter no lúpus coagulopatias. Então, nós podemos ter autoanticorpos contra fatores de coagulação, principalmente contra o fator 8. E isso pode levar a distúrbios hemorrágicos. No lúpus também podemos ter manifestações oculares, isso ocorre em 15% dos pacientes, sendo a manifestação mais comum a ceratoconjuntivite seca, que a gente encontra, por exemplo, também na síndrome de Sjögren. Mas podemos encontrar também episclerite, esclerite e vasculite retiniana, que é a complicação mais grave, complicação ocular mais grave do lúpus. Em relação ao diagnóstico agora, então nós temos alterações laboratoriais que são típicas do lúpus, quer dizer, típicas não, que podem ser encontradas no lúpus. Então nós podemos encontrar anemia de doença crônica, que geralmente é uma anemia normocítica normocrômica. No lúpus é comum a gente encontrar um aumento do VHS, redução do complemento, então redução do CH50, do C3 e do C4. Em relação ainda ao diagnóstico, para fazer o diagnóstico do lúpus, nós temos critérios diagnósticos. Nós temos 17 critérios e o indivíduo ele tem que ter 4 ou mais desses 17 critérios. Sendo que ele tem que ter pelo menos um critério clínico e pelo menos um critério imunológico
Então, 17 critérios, ele tem que ter 4 ou mais, sendo que pelo menos um critério clínico e pelo menos um critério imunológico, que eu vou falar daqui a pouco quais são esses critérios. Ou, para fazer o diagnóstico, ele pode ter uma biópsia renal com padrões de nefrite lúpica, mais positividade para o FAM ou positividade para o anticorpo anti-DNA. Então, para fechar o diagnóstico de lúpus, 4 ou mais dos 17 critérios, sendo que pelo menos um critério clínico e pelo menos um critério imunológico. Ou a presença de uma biópsia renal com padrões de nefrite lúpica, mais positividade para o FAM ou positividade para o anti-DNA. Então, vou falar quais são os critérios clínicos. Então, lúpus cutâneo agudo, lúpus cutâneo agudo, lúpus cutâneo agudo, que pode ser rache malar, lúpus bolhoso, rache de fotossensibilidade, rache maculopapular ou lúpus cutâneo subagudo. Outro critério, lúpus cutâneo crônico. Então, lembrar de lesões de pele. Lúpus cutâneo crônico, que pode ser lúpus discoide, lúpus hipertrófico, lúpus profundo, que é uma inflamação da gordura subcutânea, ou sobreposição de lúpus discoide e líquen plano. O outro critério, alopécia, que aí seria perda difusa ou fragilidade dos cabelos. Então, alopécia, alopécia, alopécia. É o terceiro critério. Quarto critério, úlceras orais ou nasais. Então, úlceras orais ou nasais, úlceras orais ou nasais, úlceras orais ou nasais. Então, úlcera em palato, boca, língua ou mucosa nasal. Quinto critério, doença articular. Então, seria artrite, sinovite, em 2 ou mais articulações, ou dor em 2 ou mais articulações associada à rigidez matinal maior que 30 minutos. Então, quinto critério, doença articular, doença articular, doença articular. Sexto critério, serosite, pleurite ou pericardite. Então, presença de serosite, serosite, serosite. Então, dor pleurítica, derrame pleural, atrito pleural ou dor torácica, típica de uma pericardite. Geralmente a dor torácica, típica da pericardite, é aquela dor que piora com o decúbito dorsal, melhora com a posição geno-peitoral. Podemos também encontrar derrame pericárdico, artrite pericárdico e eletrocardiograma com achados de pericardite. Então, só para não esquecer, eu vou falar dos 6 primeiros critérios clínicos. Lúpus cutâneo agudo, lúpus cutâneo crônico, alopécia, úlceras orais ou nasais, doença articular e serosite. Vamos agora para os outros 5 critérios clínicos. Então, manifestações neurológicas. Neurológicas. Pode ser crise convulsiva, psicose, mononeurite múltipla, mielite, neuropatia periférica ou craniana e com fusão mental. Outra manifestação, nefrite. Ou seja, manifestação do rim. Pode ser uma proteinúria maior ou igual a 500 mg em 24 horas ou a presença de cilindros hemáticos. Outro critério, anemia hemolítica. E aí a gente tem que ter uma confirmação laboratorial de anemia hemolítica. Então, outro critério, anemia hemolítica. Outro critério, leucopenia ou linfopenia. Então, a presença de leucócitos menor que 4.000 ou linfócitos menor que 1.000, sem outra causa, sem outras justificativas. E o último critério clínico, plaquetopenia. Plaquetas menor que 1.000, sem outra causa que justifique essa plaquetopenia. Então, vou repetir os critérios clínicos. Lúpus cutâneo agudo, lúpus cutâneo crônico, alopécia, úlceras orais ou nasais, doença articular, serosite, doença neurológica, nefrite, anemia hemolítica, linfopenia ou leucopenia e plaquetopenia. Agora vamos para os critérios imunológicos. Presença do FAM,
quando a gente fala em lúpus, a gente nunca pode esquecer do FAM. Anti-DNA, 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 anti-DNA. Anti-SM, anti-SM, anti-SM. Anticorpos antifosfolipídicos. Então, a presença de pelo menos um dos anticorpos pode ser o anticoagulante lúpico, o anticardiolipina, o anti-beta-2-glicoproteína 1 ou reaginina plasmática rápida, falso positivo. Mas os principais, anticoagulante lúpico, antifosfolipídio e anti-beta-2-glicoproteína 1. Podemos ter ainda como critério imunológico a redução do complemento, a redução do C3, do C4 e do CH50 e a presença do Cumbis direto positivo. Então, teste de Cumbis direto positivo na ausência de anemia hemolítica. Então, hipocomplementemia, diminuição do complemento, diminuição do complemento, diminuição do complemento. Cumbis direto positivo, Cumbis direto positivo, Cumbis direto positivo. Então, vamos repetir os critérios imunológicos. FAM, anti-DNA, anti-SM, anticorpos antifosfolipídios, que é anticoagulante lúpico, anticardiolipina, anticoagulante lúpico, anticardiolipina e anti-beta-2-glicoproteína 1. E complemento baixo e Cumbis direto positivo. Relação complemento baixo, redução do C3, C4 e CH50. Então, vamos falar um pouco sobre o FAM. Então, considera-se significativo valores maiores ou igual a 1:80. Já outras doenças também podem ter FAM positivo, como síndrome de Sjögren, esclerose sistêmica e artrite reumatoide, e lembrar que até 10% da população pode ter FAM positivo. O FAM, ele não é um anticorpo específico do lúpus, ele não é um anticorpo específico, ele não é um anticorpo. Ele é um teste que analisa a presença de vários anticorpos contra antígenos celulares. Então, para não esquecer, ele não é um anticorpo específico. Ele é um teste que analisa a presença de vários anticorpos contra antígenos celulares. Falar um pouco do anti-DNA, que é um anticorpo. Ele está presente em 70% a 75% dos casos. Nós temos dois tipos, o anti-DNA de dupla hélice e o anti-DNA de hélice única. O de dupla hélice, ele tem alta especificidade para o lúpus, tem uma especificidade de 95%, e o anti-DNA, ele tem uma alta associação com a atividade de doença e nefrite lúpica. Então, quando eu falar em nefrite lúpica, quando falar em doença renal do lúpus, a gente tem que lembrar do anti-DNA. Então, o anti-DNA de dupla hélice, ele tem alta especificidade para o lúpus, uma especificidade de 95% e tem uma importante associação com a atividade de doença e com nefrite lúpica. Anti-SM, ou anti-SMIT, é considerado o anticorpo mais específico para o lúpus. Então, anti-SM, ele é o autoanticorpo mais específico para o lúpus, tem uma especificidade de 99%, ele está presente em 30% dos casos e os seus níveis não se alteram com a atividade de doença. O anti-Rho e o anti-La, que são anticorpos típicos da síndrome de Sjögren, eles podem estar também presentes no lúpus. O anti-Rho ele está presente em 30% dos casos e o anti-La em 10% dos casos. E lembrar que são os anticorpos típicos da síndrome de Sjögren. O anti-Rho, lembra que eu falei? Falar em anti-Rho é lembrar de lesão de pele do lúpus. E então o anti-Rho, ele se associa ao lúpus cutâneo subagudo, à fotossensibilidade, à vasculite cutânea e doença intersticial do pulmão. Então o anti-Rho se associa ao lúpus cutâneo subagudo, à fotossensibilidade, à vasculite cutânea e à doença intersticial do pulmão. Pacientes com anti-Rho e anti-La positivos, eles têm uma maior chance de ter nefrite lúpicas. Grávidas com lúpus e anti-Rho positivo, geralmente tem um aumento do risco dos filhos nascerem com bloqueio cardíaco congênito e lúpus neonatal. O outro autoanticorpo que pode estar presente, principalmente no lúpus induzido por drogas, são o anticorpo anti-estona.
Então, quando a gente fala em antistona, a gente tem que lembrar do lúpus induzido por drogas. Ele está presente em 70% dos casos de lúpus idiopáticos, no lúpus que a gente encontra, né, no lúpus não induzido por drogas, está presente em 95% e 100% dos casos do lúpus por medicamentos. Então, quando a gente fala em lúpus fármaco induzido, a gente tem que pensar no anticorpo anti-estona. As principais drogas, né, que a gente vai pensar no lúpus: procainamida, quinidina, hidralazina e clorpromazina. Mas lá no início da aula eu citei outras drogas que também podem causar lúpus fármaco induzido. Lembrar sempre do anticorpo anti-P, ele está presente em 20% dos casos e se associa à psicose lúpica e depressão. Então, manifestação psiquiátrica no lúpus, a gente tem sempre que pensar no autoanticorpo anti-P. A gente tem ainda os anticorpos antimembrana. Esses anticorpos, eles se ligam a alguns antígenos de membrana de algumas células. Então, a gente tem o anticorpo anti-hemácia, está presente em 60% dos casos e pode levar, por exemplo, a uma anemia hemolítica autoimune. Anticorpo antilinfócito está presente em 70% dos casos, é a principal causa de linfopenia no lúpus. A gente tem o anticorpo antiplaqueta, que é a principal causa de trombocitopenia, de redução de plaqueta no lúpus, está presente em 30% dos casos, e a gente tem os anticorpos antineuronais, que estão presentes em 60% dos casos. Lembrar dos anticorpos antifosfolipídios, que eu já falei, né? Anticoagulante lúpico, anticardiolipina e anti-beta-2 glicoproteína 1, são anticorpos típicos da síndrome do anticorpo antifosfolipídio, e pelo menos um desses é encontrado em cerca de 50% dos casos de lúpus. Agora eu vou falar um pouco sobre o tratamento do lúpus. Quais seriam esses objetivos do tratamento? Controle dos sintomas, prevenção ou tratamento das complicações e aumento da sobrevida dos pacientes. Como opção de tratamento, nós temos os antimaláricos, como hidroxicloroquina e cloroquina. Essas medicações, elas têm uma ótima resposta nas manifestações dermatológicas. A cloroquina a gente usa na dose de até 400 mg dia ou 5 mg por quilo dia. Já a cloroquina, 250 a 500 mg dia. Quando a gente usa um antimalárico, é interessante o exame oftalmológico inicial e posteriormente uma vez por ano. Só que quando a gente usa a cloroquina, como ela é mais tóxica, é interessante fazer um exame oftalmológico a cada 3 meses. Esses medicamentos, eles são tóxicos para a retina. Os antimaláricos, eles têm a capacidade de reduzir recidivas e têm ação tanto antitrombótica como hipolipemiante. Nos pacientes assintomáticos, no período de remissão, eles podem ser mantidos com os antimaláricos em doses baixas para evitar os eventos de recidiva. Outros medicamentos que a gente pode usar são os anti-inflamatórios não esteroidais. Eles são usados principalmente nas manifestações músculo-esqueléticas, como artrite, artralgia, miosite, e nas serosites, como pleurite e pericardite. Lembrar que esses medicamentos eles podem causar uma meningite asséptica, principalmente quando a gente usa o ibuprofeno. Em lúpicos, há maior risco de hipertensão induzida pelo uso dos anti-inflamatórios. Então, anti-inflamatórios, quando é que a gente vai pensar em usar? Quando a gente tem manifestações músculo-esqueléticas, artrite, artralgia, miosite, e nas serosites. Pode causar meningite asséptica, principalmente quando a gente usa o ibuprofeno, e a gente está mais suscetível a ter uma hipertensão arterial induzida por AINES nos pacientes com lúpus. Falar agora um pouco sobre os glicocorticoides, são os medicamentos mais importantes para o tratamento do lúpus. Eles podem ser usados em formulações tópicas, orais ou parenterais. Em alguns casos a gente vai usar a dose anti-inflamatória, que é a dose de 0,5 mg por quilo dia. E em alguns casos a gente vai precisar usar uma dose imunossupressora, que seria de 1 a 2 mg por quilo dia.
Nesses casos, quando a gente usa uma corticoide em altas doses por muito tempo, é recomendado associar cálcio com vitamina D. Então, geralmente se recomenda associar 1.500 miligramas dia de cálcio associado a 800 unidades de vitamina D todos os dias. E em alguns casos a gente vai usar também o alendronato, que é um bisfosfonato que vai diminuir a reabsorção óssea. Geralmente se recomenda alendronato 35 miligramas por semana para aqueles pacientes que usam prednisona em doses maiores que 5 miligramas por dia por mais de 3 meses. Mas não só prednisona, se o paciente usa doses equivalentes, doses de outro corticoide, doses equivalentes a 5 miligramas por dia de prednisona, ele também tem uma indicação usa por mais de 3 meses, ele teria indicação também de usar o alendronato. Lembrar sempre que quando a gente vai fazer, por exemplo, uma dose imunossupressora, uma pulsoterapia com metilprednisolona, alguns autores recomendam a profilaxia, da estrongiloidíase, ou seja, o tratamento da estrongiloidíase para evitar o aparecimento da estrongiloidíase disseminada. Então, quando você vai fazer um tratamento imunossupressor, uma pulsoterapia com metilprednisolona, geralmente é indicado o tratamento profilático para estrongiloidíase, para evitar a estrongiloidíase disseminada. Então, geralmente a gente pode usar a ivermectina 200 microgramas por quilo por 2 dias, ou o tiabendazol na dose de 25 miligramas por quilo, na dose máxima de 3 gramas por dia, em 3 tomadas por 3 dias. Então, no caso de fazer a profilaxia da estrongiloidíase, ivermectina ou tiabendazol. Outros medicamentos que nós podemos usar são citotóxicos, então ciclofosfamida, micofenolato e azatioprina, eles podem ser associados aos glicocorticoides. São usados principalmente nos casos mais graves, quando a gente não tem uma resposta muito adequada ao uso dos glicocorticoides. O micofenonato e a azatioprina, eles podem também ser usados no tratamento de manutenção, até mesmo com o objetivo de usar doses menores de glicocorticoides. O belimumab é outro medicamento que a gente pode usar. Ele é um anticorpo monoclonal que inibe a atividade do fator estimulador de linfócito B. A dose usada geralmente é de 10 miligramas por quilo EV a cada 2 semanas, nos 3 primeiros ciclos. E depois 10 miligramas por quilo EV uma vez ao mês. Então, o que eu tinha para falar sobre lúpus era isso. Espero que vocês tenham aprendido, gostado da videoaula. Um abraço, até mais.